Olá, alunos, tudo bem? Resolução comentada de provas do Enem. No caso aqui, a prova do Enem 2017, prova azul. Continue resolvendo essas questões, pegue prova dos anos anteriores e dos anos seguintes, né? Por quê? Porque assim você vai montar um conjunto de questões, assim você vai construir um arsenal para você montar suas estratégias e atingir seu objetivo. Eu sou o professor Marcelo Henrique, sou professor de Biologia e vamos trabalhar questões de ciências da natureza, suas tecnologias. No caso da Biologia aqui, como essa questão 111, né, que fala sobre os botos cinza, tá certo? Olha só, como é que diz o texto aqui. Os botos cinza, Sotalia guaianensis, mamífero da família dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição de áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como mercúrio, do que outros animais da cadeia alimentar. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias por quê? Aí você tem aí os distratores, porque são herbívoros, detritivos, animais de grande porte, alimentam lentamente. Não. Na verdade, turma, essa questão aqui, ela está claramente uma questão de magnificação trófica. Olha só, preste atenção aqui no comentário. Aqui, ó. A magnificação trófica, gente, ela é um fenômeno que ocorre o acúmulo progressivo de uma substância tóxica de um nível trófico para outro, aí eu quero grifar o que vem a ser termo nível trófico, ao longo da cadeia alimentar por causa da redução da biomassa. De modo que os consumidores apresentam maior concentração de produtos tóxicos maiores do que o dos produtores, né? Bom, o que é nível trófico? O nível trófico vai ser a posição do ser vivo na cadeia alimentar. Beleza. O nível trófico, na verdade, ele indica o grau de importância, do ser vivo na cadeia alimentar, tá? Então, o nível trófico, ele indica o quê? Um grau de importância do ser vivo nessa cadeia alimentar, turma. Como assim? Por exemplo, o produtor, ele ocupa o primeiro nível trófico. O consumidor primário ocupa o segundo nível trófico. O consumidor secundário ocupa o terceiro nível trófico. E assim vai. O consumidor terciário ocupa o quarto nível trófico. Por que o produtor é o primeiro nível trófico? Ele é o mais importante. Como? Experimente tirar o produtor para você ver o que acontece com a cadeia. Desaparece, né? Então, é esse que é o grande lance. Só que no caso aqui, quando eu falo de magnificação trófica, eu estou falando do acúmulo de substâncias não biodegradáveis ao longo da cadeia alimentar, tá? E olha, tem uma sutil diferença de magnificação trófica para bioacumulação. A questão já deu um bizu aqui, ó. Ele diz que ele vive no mesmo canto por cerca de 30 anos. Quando ele está falando do tempo de vida do animal, preste bem atenção, ele está dando o bizu de quem? De uma bioacumulação. Marcelo, quer dizer que você está me falando aqui que há uma diferença de magnificação trófica para bioacumulação? Você quer que eu seja sincero? Por quê? Porque magnificação trófica é ao longo da cadeia. Né? O ser vivo recebe uma quantidade X, que vai transferir uma quantidade 10X para outro, que vai passar em X e assim vai. E a bioacumulação é ao longo de sua vida. É por isso que ele falou do tempo de vida de quem? Do boto cinza aí, né? Nessa região que ele está falando no mar, tá certo? Olha só. Então é disso que eu estou falando aqui. Ó. Essa imagem aqui eu acho que ajuda bastante isso. Ó. A bioacumulação, eu estou falando em termos de tempo e de idade. No caso aí do golfinho, né? Do golfinho, não, minto, do boto, né? Que é o nosso mamífero aí. Ele fala do seu tempo de vida, que é mais ou menos 30 anos. E biomagnificação ou magnificação trófica
é dos diferentes níveis tróficos. Ó, o primeiro nível trófico, produtor, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Né? Ou seja, ao longo da cadeia. Tá certo? Então você vê esse tempo aqui. Ele pode acumular no seu tempo de vida ou então ao longo da cadeia. O fato é que o golfinho aí na questão, né, ele deve ocupar o topo da cadeia alimentar. Se ele ocupa o topo da cadeia alimentar, ele tanto vai acumular, né, porque está no topo da cadeia, como também ele vai acumular ao longo dos seus 30 anos de vida, tá? É por isso que ele acaba sendo quem? Um ótimo indicador biológico, né, para saber quem? A presença de materiais poluentes, no caso quem? O mercúrio, né? O mercúrio ele entra na cadeia alimentar na forma de metilmercúrio. Ah, Marcelo, esse mercúrio é usado o quê? Bom, o pessoal usa o mercúrio muito, né? Para purificar o ouro no garimpo. Como é que eles fazem, né? É que eles pegam o minério do ouro e misturam com o mercúrio. E ao misturar com o mercúrio, esse minério do ouro, o mercúrio vai fazer uma reação química com o ouro e vai fazer uma espécie de uma amálgama, mercúrio e ouro. E aí separa as impurezas. Aí quando separa as impurezas, ele tira as impurezas, fica só aquela mistura de mercúrio com ouro. E o que ele faz para separar o mercúrio do ouro? Ele aquece aquela estrutura, mas ao ponto do mercúrio virar vapor. Aí quando o mercúrio virar vapor, fica somente quem? O ouro puro. Então é assim que eles usam o mercúrio para quem? Para purificar o ouro no garimpo. O problema é que o mercúrio, quando cai na cadeia alimentar, né, nos mananciais, ele vai provocar um dano terrível. Assim como quem? O mercúrio, você vai ter quem? Quais são os produtos, né? Produtos de magnificação trófica não não biodegradáveis. Não vou usar esse termo, não, que eu acho que não é legal, não. Os produtos de magnificação trófica. Acho que eu vou falar assim mesmo. Você vai ter quem? O mercúrio. Temos o chumbo. Temos o DDT. E também temos quem? Né? Um produto, né, que é o 2,4-D. O 2,4-D, ele é quem? É um herbicida. Tá? Mas vamos focar esses três aqui que são mais conhecidos. A intoxicação por mercúrio, ele causa o chamado hidrargirismo. Afeta o sistema nervoso, o sistema reprodutor da pessoa. A intoxicação por chumbo causa o quê? O chamado saturnismo. Tem até uma história, né, no saturnismo, né, do Império Romano. Na época do Império Romano, as pessoas tinham talheres, né, com chumbo. E eles usavam talheres com chumbo, encanamento era de chumbo, e bebiam vinhos em taças de chumbo. Olha só que loucura. Por quê? Porque para eles, né, o vinho na taça de chumbo, o sabor do vinho ficava mais adocicado. Ou seja, eles estavam se envenenando. E aí chegava o quê? Um nível de saturnismo, né, que afetava severamente o sistema nervoso. O DDT, ele é quem? É um inseticida que foi muito usado. Você tem ideia? O DDT foi usado tão fortemente que ele virou uma marca. Tanto é que para você combater pragas, né, em estabelecimentos, seja casas, apartamentos, empresas, o pessoal vai fazer o quê? Uma detetização. Apesar do DDT hoje ele ser proibido da produção, por quê? Porque ele provocou, né, comprometia a sobrevivência de aves marinhas. Nos anos de 1960, uma cidadã chamada de Rachel Carson, ela escreveu um livro chamado de Silent Spring. O que é esse Silent Spring? No bom inglês, quem é? Primavera silenciosa. Denunciando quem? Que as aves marinhas estavam morrendo porque tinha altos níveis de DDT. E aí, depois da denúncia de Rachel Carson, né, através do livro Silent Spring, no ano de 1970, se não me falha a memória,
O DDT foi proibida a sua produção nos Estados Unidos e tempos depois foi proibida a produção e comercialização em todo o mundo, que é uma substância que causa magnificação trófica, né? Muito bem, então a questão aqui, que a gente vai matar na questão é exatamente o quê? Que eles estão no topo da cadeia alimentar e também, né, o tempo de vida do animal, né? Ah, são animais herbívoros? Não. Detritívoros? Não. Grande porte? Médio porte ele vai ser, mas não vai ser por esse motivo que vai ser investigado, porque eu posso pegar animais filtrantes, né, que são o quê? São excelentes bioindicadores, por exemplo, né, os bivalves, né? Então seria um ótimo elemento também. Digere alimento lentamente? Não necessariamente, né? Então, de fato, gente, a opção correta aí da questão, ele é o item E, tá certo? Mais uma questão que envolve a questão ambiental, né? E a influência de quem? De elementos tóxicos, né, no meio, tá certo? Então, turma, continua resolvendo essas questões, continua pegando essa parte de ecologia, pega as questões de Enem para você ver como é que funciona esse lance contextualizado, estude, trace sua meta, tenho certeza que vocês irão, né, atingir seu objetivo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.